Quem olha para o presente promissor da Noruega hoje, com seus 90 mil dólares de renda per capita e uma população de 5,4 milhões de habitantes usufruindo do segundo melhor índice de desenvolvimento humano do planeta, não imagina que no final do século XVIII a população escandinava teve um começo muito humilde, para não dizer apagado. A Noruega não era rica, na verdade, era muito pobre. Os seus poucos residentes viviam uma existência miserável, subsistindo de suas pequenas fazendas e principalmente o que conseguiam apanhar do mar. Os invernos severos cobriam o país em escuridão por longos meses, assim como a quantidade de terra para a agricultura era escassa. Viajar ou explorar lugares melhores nesse país montanhoso era quase impossível. As cidades eram remotas e isoladas, assim como seus cidadãos eram pouco sociáveis. Essa Noruega não herdava o notável passado de conquistas vikings que traziam riquezas e pilhagens de volta para sua terra natal. Nas décadas que se seguiram, as coisas pioraram ainda mais, marcados por guerras, bloqueios e embargos. A economia do país estava péssima e a fome se espalhava por todo o território. Tudo caminhava para um cenário cada vez mais conturbado. Aquela terra gélida estava destinada a permanecer subdesenvolvida e sem importância para o globo por longos anos. Além de ser um dos lugares mais ricos do mundo hoje, a Noruega também é classificada como uma das nações mais felizes. Esse ranking leva em conta parâmetros como o PIB per capita, a expectativa média de vida, o apoio recebido do próprio ambiente social e a confiança no governo em relação à corrupção. Os números não param por aí. A Noruega é a nação mais democrática do mundo, e em quase todas as métricas que medem a prosperidade de uma nação, a Noruega está perto do topo. Mais incrível ainda quando olhamos para seus cidadãos, que tecnicamente quase todos são pelo menos um quarto de milionários. Mas de onde vem todo esse sucesso? Muitos países tentaram copiar o que a Noruega fez e acabaram ainda mais empobrecidos do que antes. Como a Noruega se tornou tão rica, enquanto outras nações apenas faliram ou regrediram? Podemos explicar isso através de algo chamado a maldição do petróleo. E antes que você se pergunte, a Noruega possui uma reserva de petróleo em seu território. Para entender esse termo, podemos olhar para um panorama diferente e pegar como exemplo os países com as maiores reservas mundiais desse recurso. Coletivamente falando, eles respondem por mais de 80% da oferta global, porém representam um pouco menos de 8% do PIB mundial. Como modelo, temos o nosso vizinho próximo, Venezuela, que tem quase 1/5 do total dessas reservas, mas ainda assim é o país mais pobre do hemisfério ocidental. Na verdade, a maioria dos países dessa lista tem graves problemas econômicos ou sociais. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos sofrem abuso de direitos humanos e extrema desigualdade. Claro que temos exceções como o caso do Canadá, que possui um coeficiente de Gini muito bom e uma democracia claramente estabelecida. De certo, parece haver uma tendência de quanto mais barris de petróleo produzem, mais parece ser antidemocrático o país. Isso é o que muitos economistas chamam de maldição do petróleo. Hoje, o petróleo e o gás respondem por 27% de toda a geração de energia. Mesmo que o mundo inevitavelmente tente se mover em direção a fontes de energias melhores e mais limpas, petróleo hoje e por muito tempo será uma necessidade. Com o petróleo sendo tão necessário, é fácil de imaginar que possuir grandes quantidades seria uma bênção para a economia de uma nação. Descobrir grandes fontes e reservas de petróleo é como ganhar na loteria. Da noite para o dia, o país começa a ser inundado com o dinheiro das vendas. Dinheiro esse que é usado para reduzir os impostos e aumentar drasticamente os gastos. À medida que a indústria do petróleo começa a se tornar o setor mais poderoso da economia, começa a ofuscar todas as outras indústrias.
O fato é que o petróleo não destruiu a economia da Noruega, se tornando diferente de todas as nações assombradas por esse fantasma. Dessa forma, conseguimos destacar e apontar para seus traços mais notáveis. Com um sólido sistema parlamentar, direitos dos trabalhadores e fortes reformas sociais oriundas desde sua luta pela independência. Sua ampla distribuição de poder político também serviu como base para a prosperidade, com laços fortes no bem-estar, educação e indústria pública. Sua geografia também permite imensas quantidades de energia hidrelétrica barata, a semente para a industrialização. Sua economia possui forte influência dos recursos naturais, como gás, minério e pesca, e aqui vai uma cartada do governo. Para não sofrer com a escassez de recursos em um futuro próximo, uma grande parte dessas receitas é canalizada para o Fundo Soberano da Noruega, o fundo de pensão do governo global. Em outras palavras, significa que quando o petróleo acabar, os rendimentos do fundo continuarão a fornecer receitas substanciais que podem ser utilizadas para beneficiar a população. Com isso, o Fundo Soberano da Noruega é o maior do mundo. Criado em 1995, hoje conta com 1,36 trilhão de dólares em ativos. A lei norueguesa restringe o governo de retirar fundos financiados pela receita do petróleo, tendo em vista que o dinheiro é direcionado para o povo norueguês. Esse fundo investiu em mais de 9 mil empresas em 73 países. Isso representa 1,5% de todas as ações de empresas listadas no mundo. Em dezembro de 2021, o fundo valia cerca de 250 mil dólares por cidadão. No entanto, os cidadãos da Noruega não podem receber esse dinheiro porque ele é investido no mercado financeiro a longo prazo para sobreviver em tempos de crise. O governo estruturou de tal forma que não possa se corromper, somente podendo gastar o lucro que espera gerar. Se a economia norueguesa entrasse em uma forte recessão, o fundo não entraria, porque não é investido em empresas norueguesas e, portanto, fornece uma rede de segurança para o mercado doméstico. Em 25 de fevereiro de 1958, uma carta de pesquisa geológica da Noruega ao ministro das Relações Exteriores norueguês afirmou que as chances de encontrar petróleo na costa norueguesa eram insignificantes. Nos anos seguintes, quando reservas de gás natural foram encontradas na Holanda, convenceu grandes empresas petrolíferas como Shell, Esso e Chevron em começar a procurar também petróleo e gás no Mar do Norte. Então, em abril de 1965, a Noruega começou a vender licenças de perfuração de exploração. A Phillips Petrolífera comprou uma licença de exploração e começou a perfurar, tentativa após tentativa, sem encontrar nada. Finalmente, em 1969, a Phillips fez sua última tentativa, um tiro certo. Foram extraídas as primeiras gotas de óleo do Mar do Norte, e não apenas um pouco, mas grandes quantidades dele. Uma corrida do ouro negro rapidamente se seguiu e em menos de uma década a Noruega estava produzindo mais petróleo por residente do que qualquer outro país do planeta. O setor do petróleo tornou-se um titã, milhares de empregos com altos salários foram abertos. Sonolentas cidades de pescadores tornaram-se potências do petróleo. Bilhões de dólares começaram a entrar e a economia da Noruega foi transformada para sempre. O início da história do petróleo da Noruega teve muitas semelhanças com outras nações abençoadas por essa commodity. Porém, o desenrolar dessa história toma diferentes caminhos por diversos motivos. Como mencionado, uma das razões pela qual a maioria dos países abundantes em petróleo continua pobre é que eles tendem a gastar mais hoje e economizar menos para o amanhã, tornando assim sua economia fortemente dependente do petróleo, onde qualquer queda nos preços levaria a uma crise. Portanto, quando os preços caem, os gastos públicos diminuem, o que também desacelera a economia. Por isso, a Noruega é tão diferente de outros países. Apesar de ser abençoada com enormes reservas de gás e petróleo, diversificou sua economia e continuou a financiar os gastos do governo, impondo altos impostos aos cidadãos noruegueses. O seu povo está disposto a pagar um custo elevado por certos benefícios, como o sistema educacional gratuito de qualidade que fez da Noruega um dos países mais educados do mundo. Podemos acrescentar também o seu imposto de 51% sobre a renda relacionada ao petróleo.
E isso equivale a uma enorme taxa de tributo. Se somado com o imposto de renda de sua população, chegamos a um total de 78% que vai direto para o tesouro do estado. O setor de petróleo e gás responde por aproximadamente 23% da criação de valor da Noruega, mais que o dobro da indústria manufatureira. É claro que, embora a descoberta do petróleo tenha sido puramente casual, a forma como a Noruega administrou e usou os fundos gerados pela indústria é uma história totalmente divergente dos padrões. A Noruega tem uma forte tradição democrática e teve a sorte de ter políticos com muita integridade que colocaram os interesses do país acima de si mesmos. Sendo assim, em vez de ter políticos corruptos pensando em seus próprios interesses e deixando empresas privadas ditarem as regras dos negócios, a Noruega conseguiu manter um curso estável, garantindo que a receita do petróleo fosse para o seu povo e não por interesse estrangeiro. O país viu a maldição do petróleo acontecer em todo o mundo, sabendo que a sorte de ter achado uma reserva tão grande não significava estabilidade econômica. Para o governo, os recursos naturais da Noruega não pertenciam às petrolíferas estrangeiras, mas sim ao próprio povo. Essas empresas poderiam ajudar a explorar, perfurar e extrair o ouro negro, mas a maioria dos lucros seriam canalizados para o Estado, ao mesmo tempo em que sua própria companhia estatal de petróleo precisava estudar, replicar e superar seus conhecimentos, criando uma indústria de processamento. Isso significou um investimento maciço em infraestrutura, planejamento central cuidadoso e a geração de sua própria força de trabalho. Poderia facilmente cortar impostos, aumentar os gastos sociais e estragar sua política, mas não o fez. Enquanto outros países escandinavos tiveram que reduzir seus gastos sociais, a Noruega usou os juros de sua receita para fortalecer assistência médica, educação e uma rede de segurança para famílias atingidas por tempos difíceis. Sendo assim, ferrovias, estradas e métodos de transmissão de comunicação também estreitaram muita capacidade da Noruega. Todas essas forças deram início ao rápido crescimento econômico e à industrialização. Dito isso, os países nórdicos possuem uma excelente qualidade de vida, porém com custos altíssimos. Oslo é uma das capitais mais caras do mundo, assim como muitos países, a moradia em grandes cidades é cara, mas ainda assim não perde o título de um dos melhores lugares para se viver. Podemos dizer que a Noruega teve sorte. Nem todo país tem trilhões de dólares em petróleo parados em sua costa. Mesmo assim, manobrou com cuidado e se preparou para o previsível futuro. E mesmo sem sua principal commodity, a Noruega conseguiria ser uma das nações mais ricas do planeta. Enquanto a maioria dos países desperdiça sua loteria do petróleo, despejando dinheiro em gastos sociais para votos e enchendo o bolso de políticos, a Noruega tomou o rumo ao contrário, investiu seu dinheiro e agora vive dos juros e prosperidade.